Sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça numa mudança de paradigma filosófico gigantesca. Sabe daquelas que alteram completamente a forma como a sociedade enxerga a si mesma? Pois é, nós vamos explorar conceitos que literalmente desconstruíram certezas absolutas e acabaram moldando todo o pensamento contemporâneo. Vamos passar por dados e textos fundamentais para entender, passo a passo, essa transformação histórica tão fascinante. Para começar, olha só que mito trágico e interessante o de Narciso, né? Aquele que acabou se afogando na própria imagem refletida na água. Essa pintura clássica de 1903 ilustra de um jeito brilhante o que a gente pode chamar de exacerbação do sujeito. É uma metáfora visual muito profunda para a crise moderna da razão. Basicamente, foi aquele momento exato em que a humanidade começou a se perguntar: será que focar tanto na nossa própria mente é mesmo um caminho 100% seguro para descobrir a verdade? E isso nos leva ao nosso primeiro ponto: a crise da subjetividade e o colapso da razão. A gente precisa lembrar que, com a chegada daquele turbulento século XX, as coisas mudaram. Aquela crença inabalável de René Descartes de que a mente consciente era uma fonte totalmente transparente e segura de conhecimento simplesmente desmoronou diante dos conflitos e atrocidades daquela época. E para entender bem como essa mudança aconteceu, a gente precisa olhar para os chamados mestres da suspeita. São três pensadores lá do final do século XIX que de fato desconstruíram a nossa racionalidade. Karl Marx chegou argumentando que fatores materiais é que determinam a nossa consciência. Aí vem Friedrich Nietzsche dizendo que o conhecimento não passa de interpretação e perspectiva. E claro, Sigmund Freud, que demonstrou que a nossa mente consciente é super limitada e na verdade controlada pelo inconsciente. Juntos, eles meio que implodiram aquela confiança cega que a gente tinha na ideia de um sujeito puro e infalível. Parte 2. Materialismo e dialética. Dando um zoom em Marx e Engels, ali por volta de 1844, a gente nota uma observação muito intrigante que eles fizeram sobre a Revolução Industrial. Eles olharam para o período e notaram um paradoxo bem brutal. Havia um avanço técnico e produtivo gigantesco que, contraditoriamente, só levava à exploração e ao empobrecimento cada vez maior da classe operária, que era justamente quem criava tudo aquilo. O ponto crucial de tudo isso é uma inversão filosófica enorme em relação ao idealismo clássico. Veja bem, enquanto o idealismo diz que a nossa consciência e as nossas ideias são o aspecto principal e determinam a realidade ao nosso redor, o materialismo vai lá e argumenta exatamente o oposto. Para essa visão, a matéria existe de forma totalmente independente das nossas mentes. A realidade material, econômica, é que é o dado primário. A nossa consciência é só um reflexo secundário, derivado e moldado por esse mundo físico e palpável. E eles pegaram emprestado um raciocínio muito interessante do filósofo alemão Hegel para complementar isso. Eles disseram que essa realidade material não fica parada, não é estática, ela é dialética. Ou seja, o mundo avança e evolui por meio de uma estrutura constante de contradições. É um processo de 3 passos. Primeiro, a tese, que é uma afirmação ou o estado atual das coisas. Depois vem a antítese, que é uma força de oposição ou a negação dessa realidade. E no fim das contas, o choque entre essas duas gera a síntese, que é uma realidade totalmente nova criada a partir da superação dessa contradição. Faz sentido, né? A gente consegue visualizar essa abstração na prática de um jeito fantástico através da arte. O movimento dialético na história humana acontece por meio da chamada luta de classes. É possível ver claramente a oposição direta que move o mundo moderno. De um lado, os trabalhadores rebelados, em greve, e do outro, a elite industrial dona das fábricas e dos meios de produção. É exatamente essa tensão material ininterrupta que impulsiona a mudança na história. Parte 3. O materialismo histórico. Quando a gente junta todos esses conceitos complexos de matéria, dialética e economia e aplica isso na nossa longa linha do tempo, a gente cria um quadro analítico extremamente influente e rigoroso. Segundo esse modelo, as grandes transformações da história não são explicadas pelo heroísmo ou por ideias geniais de grandes figuras isoladas como Júlio César ou reis absolutistas. Também não são resultado de grandes correntes como o platonismo ou de intervenções divinas. Longe disso. A chave para entender a história nessa visão está nas mudanças dos instrumentos de trabalho, nos fatos materiais concretos e, claro, nos embates entre essas classes estruturalmente opostas de cada período. 4. Os 2 níveis da sociedade: infraestrutura e superestrutura. Para a gente entender de forma prática como essas condições materiais moldam ativamente a nossa civilização, a teoria divide tudo nesses 2 níveis superconectados. A mecânica da coisa é bem direta. A infraestrutura é a base física. É o lado econômico, as ferramentas, o clima e como o trabalho é dividido para garantir a nossa sobrevivência.
Apoiada em cima dessa base fica a superestrutura, que contém todo o caráter político e ideológico. Pensa nas leis, nas crenças religiosas, na arte, na filosofia. Dentro dessa lógica, a superestrutura funciona como um conjunto de expressões desenhado para refletir os valores da classe dominante, mantendo o sistema atual funcionando. Trazendo isso para um cenário mais prático e institucional, o quadro teórico propõe uma análise bem fria. Algo tão solene, abstrato e impositivo quanto um sistema jurídico formal, por exemplo, é compreendido aqui meramente como uma expressão dessa superestrutura. A visão é de que as leis não operam no vácuo. Elas são moldadas, adaptadas e construídas justamente para legitimar e sustentar a infraestrutura econômica daquela época. 5. A teoria na prática. Para não ficarmos apenas no campo das ideias, vamos testar como esse referencial se comporta quando a gente analisa a transição histórica lá do modelo feudal para a ascensão do capitalismo. Se a gente contrastar essas duas eras, a engrenagem do materialismo histórico fica perfeitamente nítida. Na era feudal, a riqueza dependia quase que 100% da posse de terras. Em resposta, a moral da época reverenciava a ociosidade dos nobres e o empréstimo a juros era um pecado e um crime severo. Mas, com a chegada da Idade Moderna e a mudança da base econômica para o comércio burguês, a superestrutura foi completamente reescrita. O trabalho duro virou a nova virtude máxima, ficar à toa passou a ser duramente criticado e aquele sistema bancário que antes era proibido foi integralmente legalizado. Sendo bem imparcial, a principal conclusão metodológica que a gente pode extrair dessa lente filosófica está perfeitamente resumida nessa ideia. As grandes crenças humanas, narrativas culturais e normas não brotam do nada da nossa imaginação. Se a gente quiser verdadeiramente entender uma civilização, a gente precisa ignorar num primeiro momento o que os indivíduos dizem que pensam e foca em como eles organizam, na prática, a produção dos seus bens materiais para o dia a dia. Para fechar nossa análise de hoje, é inevitável não virar essa lente afiada para o nosso próprio tempo, não é verdade? Fica o questionamento: se as grandes ideias, a arte e as leis são apenas a superestrutura das ferramentas econômicas vigentes, quais daquelas certezas que a gente considera puramente éticas e humanas hoje em dia não passam, na verdade, de reflexos invisíveis ditados pela nossa economia digital hiperconectada? É definitivamente algo para se pensar. Muito obrigado por acompanhar e até a próxima!